Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje temos uma entrevista especial com a Karina Santana, que ela é jornalista e trabalha na área de comunicação com várias ferramentas muito interessantes aí para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Karina, sobre o trabalho dela e sobre os conteúdos, do que você, empreendedor, precisa para usar no seu negócio para favorecer aí a comunicação, a divulgação e, no meio de tantas informações que a gente tem hoje no mundo digital, é importante saber o que você usar, quais as finalidades, para você poder priorizar aquilo que é importante para você. Então, seja muito bem-vinda, Karina. Agradeço muito por você participar com a gente, aceitar nosso convite. Tenho certeza que esse momento aqui vai ser muito especial, e as pessoas vão poder conhecer um pouquinho mais de algumas das ferramentas que você usa na comunicação e que vai agregar muito aqui para o pessoal. E agradeço desde já a sua participação. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sandra. Para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o que eu tenho feito para ajudar as pessoas na reputação da imagem do seu negócio. Vamos conversar um pouco sobre isso. Perfeito. Gostaria de pedir para você se apresentar, falar um pouquinho das suas formações e começar a contar um pouquinho do que é o trabalho, o que você faz atualmente e como que você pode ajudar aí os empreendedores nesse ramo. Eu sou formada em jornalismo, com especialidade em marketing digital, atuo com assessoria de imprensa e copywriting. E trabalho basicamente a imagem e a reputação da marca. Esse é o meu trabalho como assessora de imprensa. E é um prazer fazer isso, sabe? É maravilhoso, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Perfeito. E conta um pouquinho para a gente o que é isso, né? Quando a gente pensa sobre a sua atuação, o que exatamente você faz para quem nunca ouviu falar, né? Copywriter, e tipo assim, o que é isso e como que a Uhum. gente pode usar isso nas empresas? O copywriter, basicamente, ele é um escritor digital que vai cuidar da comunicação do site do seu negócio e também do blog, assim, que é uma comunicação um pouco mais discursiva, sobre o seu negócio, mas que é muito importante para gerar dados e informações verídicas para aumentar a comunicação com o público final, dando mais informações, trazendo mais conteúdos que aproxima o público final com a sua empresa, com o seu negócio. Então, assim, o meu trabalho como copywriting é fazer com que o empreendedor, o empresário ganhe tempo quando se fala no seu site ou no seu blog. Como assim ganhe tempo? O meu trabalho é poder proporcionar a esse site, a esse blog, uma comunicação objetiva, uma comunicação clara, que gere a informação que a marca quer passar para o seu público. Uma informação baseada nos valores, na missão e na visão do negócio. Que a gente vê o quanto que isso é importante, né? Porque ainda mais hoje em dia que a gente tem tanta informação na internet e um mundo de coisas, só que ao mesmo tempo algumas são confiáveis e outras não. A necessidade de a Exatamente. gente procurar um profissional, como a Karina, que é jornalista, tem toda uma bagagem, um critério, né, de um senso crítico ali, de Uhum. cuidados, de buscar informações que são realmente verídicas, que são fontes confiáveis, de montar todo o raciocínio daquela informação, junto aí com essa profissão, né, copywriter, que atua nisso, para você ter no blog, no artigo que você tiver falando da sua empresa, ter informações que vão agregar, que são compilados de informações importantes ali e que não é apenas uma informação que traz tanto ruído de comunicação. Para você que é empreendedor, olha a importância disso, de você passar confiabilidade nas redes sociais, nos blogs, enfim, nos lugares que você vê que as pessoas vão pesquisar para ter algo confiável. Então, é muito importante. E, Karina, quando você pensa sobre isso, né, a vertente ali sobre a questão de ter esse senso crítico, montar um texto para o empreendedor, falar da empresa, buscar dados. E como que você interliga com esse cuidado da saúde mental, da empatia? Como que você vê isso para o empreendedor? Então, na verdade, a editoria Saúde Mental veio por uma necessidade pessoal.
E daí eu vou precisar contar um pouco da minha história para o público entender, assim, por que que eu trabalho com editoria da saúde mental, com autoconhecimento, e eu acho isso fundamental quando se trata do trabalho da comunicação social, porque comunicação está diretamente relacionado, né, ao nosso controle emocional. Quem não tem um bom controle emocional, geralmente tem a sua comunicação prejudicada. E eu posso contar um pouco da minha história, assim, brevemente? Com certeza, e para a gente vai ser muito bom ouvir, para conhecer sua trajetória, conhecer o que que você já vem construindo ao longo do tempo aí, que eu tenho certeza que vai Uhum. agregar aí na nossa compreensão, até do conteúdo todo e da sua bagagem. Então, fica bem à vontade, que para a Sim. gente vai ser muito bom conhecer. Então, a necessidade de trabalhar a saúde mental entrou na minha vida. Eu comecei a perceber que eu tinha essa necessidade fazendo jornalismo. A partir do primeiro ano, as pessoas me questionavam: "Você está aqui no jornalismo para quê? O que que você veio fazer?" E eu sempre dava a mesma resposta que para mim parecia óbvio: "Ah, eu entrei no curso de jornalismo porque eu gosto de ler, escrever e pesquisar. É por isso que eu entrei nessa profissão." Só que à medida que o curso foi passando, eu fui percebendo que só gostar de ler, escrever e pesquisar não seria o suficiente para me manter na profissão, que a prática da profissão desafiava em mim uma necessidade de autoconhecimento, de trabalhar a minha autoimagem, de fazer as pazes com a minha autoimagem. E daí, assim, isso, dava gatilhos com relação a traumas do passado que eu vivi na escola, de bullying, esse tipo de coisa, sabe. E eu pensei, daí eu me formei em jornalismo, me formei em 2016, né, e pensei assim: "Caramba, e agora? Eu vou entrar numa redação, vou abrir meu negócio próprio." Nessa época eu já tinha 34 anos, já não era mais uma menina. Geralmente as minhas colegas de classe se formaram com 25, 26 anos. E eu pensei assim: "O que que eu vou fazer daqui para frente, em termos de carreira?" Entrar na redação não era uma opção naquele momento. Eu não estava com o emocional bom bastante para entrar numa redação. Por quê? 1 mês depois da minha colação de grau, a minha mãe faleceu. E eu tive que lidar com luto e passei a morar sozinha a partir desse período na minha vida. Então imagina, morar sozinha pela primeira vez na vida, em 34 anos, e ainda ter que lidar com questões emocionais seríssimas, que envolviam traumas da infância e tudo mais, e lidar com isso sozinha. Passou o tempo, eu, por indicação de um amigo, aliás, vou mandar aqui um beijo para o Pedro Souza, que ele foi um ótimo amigo. Quando eu precisei, ele me ajudou demais, e ele me indicou uma psicanalista. E eu comecei a fazer terapia com a psicanalista, doutora Bruna, um amor de pessoa. E ela me abriu, assim, os olhos para perceber o quanto que eu precisava olhar para dentro de mim para poder desenvolver a minha carreira. Que a minha carreira não era só a mão que está por trás do papel e escreve, como eu achava que era. É muito mais do que isso. É a necessidade de saber se expor, de ter um pensamento estratégico sobre como se colocar, como colocar suas emoções e, ao mesmo tempo, apresentar uma comunicação de qualidade. E daí eu fui trabalhando isso na terapia, estou trabalhando até hoje, faz 5 anos que eu faço terapia. Foi assim que a saúde mental, a editoria Saúde Mental e Autoconhecimento caiu no meu colo. E foi pesquisando, porque eu gosto muito de ler, né, de pesquisar, foi pesquisando autores da psicologia, como Martin Seligman, que é o autor da Psicologia Positiva, Viktor Frankl, que vai falar sobre a logoterapia, né, que é uma psicologia que fala como que o ser humano ressignifica todo um sofrimento, toda uma bagagem de autossofrimento.
Inclusive, o Viktor Frankl tem um livro que eu recomendo, chamado A Busca de Sentido, que ele fala da experiência vivida na época do Holocausto. É um livro fortíssimo, assim, mas muito poderoso, que faz você repensar a maneira como você enxerga a vida, sabe? Com base em tudo isso que eu falei assim, eu já sei por onde eu vou começar a minha carreira profissional. E daí eu decidi montar o meu negócio próprio, montando um escritório de comunicação, fazendo uma assessoria de imprensa, que eu chamo de assessoria de imprensa Freedom. Eu me formei nesse método de assessoria, eu tenho um certificado de assessoria de imprensa Freedom, para poder exercer uma assessoria de imprensa que me desse mais liberdade, que me desse mais autonomia de escolha. Então, eu utilizo as ferramentas do jornalismo na assessoria de imprensa, trabalho com treinamento de comunicação para o empresário, para o empreendedor, também trabalho com organização de evento, fazendo mestre de cerimônias, trazendo profissionais da saúde mental para falar nas empresas. E isso é muito importante, assim, eu começo a enxergar que a saúde mental, ela não foi só importante para abrir os meus horizontes, mas é importante disseminar esse conhecimento para que outras pessoas tenham a oportunidade de olhar para dentro de si mesmas e promover da melhor maneira e da forma mais honesta e verdadeira possível o seu trabalho. Porque muita gente tem intenções maravilhosas no seu negócio, intenções que eu super apoio, mas não sabe como transmitir verdade nisso. Às vezes tem dificuldade de lidar com as próprias inseguranças, com os próprios medos. E eu acredito que unindo ferramentas práticas do jornalismo com ferramentas da psicologia, e aqui eu deixo claro, eu não sou psicóloga, gente, eu sou uma pessoa que eu estou em tratamento de uma psicanalista, mas eu trago minhas parceiras do ramo da psicologia que podem auxiliar muito melhor do que eu nessa prática. Sim, perfeito. E o que você comentou, Karina, é tão importante, né? Porque a gente passa por situações difíceis ao longo da nossa vida e que a gente Uhum, precisa de apoio, né? Apoio, seja como a terapeuta, como a psicanalista, com alguém que vá conseguir nos ajudar a elaborar as questões que a gente vivencia. E para qualquer empreendedor, né? A gente pensa assim, se você trabalha num CLT, você vai e executa o seu trabalho naquilo que você foi chamado, só que você está dentro de uma empresa que funciona independente de você. Então, você é só uma ferramenta, uma peça ali dentro. Quando você vai empreender, você não é um CLT, você tem que lidar com tudo. Aí você tem que lidar com as suas frustrações, com as suas expectativas, com habilidades que você tem que dar conta que você ainda não desenvolveu, porque você desenvolveu o seu trabalho, né? A sua especialidade, né? No caso, jornalismo, ser especialista nisso, mas e todo o lado de ter uma empresa, se manter, lidar com tudo que está envolvido ali para que o fluxo funcione para você ter resultados no final e mantenha a sua empresa são muitos detalhes e é muito desafiador, porque as pessoas não têm, às vezes, tempo suficiente para desenvolver com calma. Você vai desenvolvendo conforme as coisas vão acontecendo. E o cuidado de você procurar uma ajuda, uma terapia, uma psicanálise, enfim, algo que te ajude a aumentar a sua estrutura interna, né, emocional, para que você uhum, saiba lidar com as questões que vão vir aos poucos e também vai aprendendo e lapidando as habilidades que você vai ao longo do caminho tendo que exercer. Então, essa jornada que a Karina trouxe é tão importante porque quem empreende se sente sozinho, né? A gente tem sim, os sonhos, só que ao mesmo tempo é transformar o sonho numa realidade, lapidar, fazer o negócio ficar mais viável, cada vez mais viável, né? Possível e tudo isso é importante, porque nada é linear, nada é perfeito, né? A gente vai, começa, vai crescendo, não, é um monte de sobe e desce, é um monte de desafios, e a gente vê que você conseguiu linkar aí a sua formação de jornalista junto com uma necessidade que não é só sua, é de todo mundo, né? Ter sim, em dia a sua saúde mental, ter em dia o controle, a inteligência emocional para lidar com as suas questões
do que a gente já vivenciou no passado, o que a gente vivencia no dia a dia, para saber lidar com tudo isso. Então, uma importância de saber que está tudo bem você, empreendedor, passar por situações de desafios assim. Tem horas que a gente quer desistir, tem horas que não é fácil, e tem horas que a gente fala, não, peraí, por que que eu comecei? E aí o sonho, né, o propósito, que é o que vai fazer a gente continuar nesse caminho. Só para acrescentar, você falou uma coisa que realmente é verdade. O empreendedor ele se sente muito solitário. E a gente está vivendo um período que a gente está tão conectado nas redes sociais, estamos conectados na internet, os nossos negócios, muitos deles dependem do meio digital. Isso nos leva a olhar demais para fora, gente. E se a gente quer ter uma comunicação social mais assertiva, essa comunicação ela tem que partir de dentro para fora. Uma coisa que eu aprendi na terapia: a vida flui de dentro para fora. Se eu não estou bem comigo, assim, olhando para dentro de mim, se eu não consigo encarar meus sentimentos, minhas emoções, por pior que seja, eu não consigo encarar o outro de uma forma positiva, de uma forma assertiva. Eu só consigo ter uma comunicação assertiva quando eu me coloco em uma posição ativa na vida, sabe? Tendo uma comunicação ativa e uma posição ativa. Como assim, Karina? É o seguinte, se eu consigo saber o que eu posso fazer, eu consigo falar para você de forma sincera o que eu posso fazer. É dessa comunicação honesta que eu parto, sabe? E que eu procuro transmitir isso para os meus clientes. Sim, perfeito. E a gente vê que a comunicação em si, ela tem muitos ruídos, né? Como você mencionou, a gente viveu a fase anterior à pandemia, a gente viveu na pandemia algo que mudou todo mundo, todos os nossos conceitos, costumes, a gente teve aí uma mudança na pandemia, e agora a gente vive a pós-pandemia, que a gente não voltou a ser como a gente era antes, mas também a gente Não. está se reconstruindo de uma maneira diferente. E nesse contexto, a gente vê que o mundo digital, as informações que são aí mais tecnológicas, elas estão mais presentes no dia a dia. E as empresas estão se adequando cada vez mais. Então, a gente vê aí que o pessoal tem uma diferença em relação ao que era antes para hoje. E como que você, nessa área de comunicação, do que você trabalha, né? Como que você vê essa adequação? O que que os empreendedores precisam fazer para se adequarem? Que você vê de necessidade que eles precisam se atentar, priorizar aí nos seus negócios para continuarem no mercado, para poderem se manter no mercado e no mundo mais competitivo? Para poder se manter no mercado, eu acho que você tem que estar sempre em constante evolução. Você tem que estar sempre estudando, buscando informação de qualidade, estar sempre atento às atualizações do seu negócio. Isso assim já virou um clichê, né? Dificilmente a pessoa não sabe disso. Mas isso é importante, gente. Tá sempre buscando se atualizar. Não caia naquele conto do vigário de eu já estou nesse ramo há muito tempo, eu já sei de tudo, as coisas fluem dessa maneira mesmo. Não é assim que funciona. A vida muda, muda muito. Então a gente tem que estar sempre em constante atualização. Se atualiza em relação ao seu nicho, sabe? Busca conhecer o seu público. O público muda. Isso é uma coisa que a gente percebe muito no meio artístico. Eu ainda não tive clientes artistas, posso ter, mas ainda não tive. E eu vejo assim uma coisa que eu presto muita atenção em vários artistas, sobretudo artistas da velha guarda. Tem muitos que cometem esse erro. Eles não percebem que o público deles mudou, que o público deles hoje em dia tem filhos, que tem até netos. E eles muitas vezes acabam trazendo o mesmo produto para esse público que não é mais o mesmo. E caem no esquecimento, né? Acabam ficando defasados. E é isso que a gente não pode deixar que aconteça com relação ao nosso negócio. Às vezes eu estou
oferecendo no meu negócio uma coisa que hoje faz todo sentido. O público quer, correm atrás. Amanhã, isso pode não fazer tanto sentido assim. E eu vou ter que descobrir o porquê. Eu vou ter que desenvolver uma forma de oferecer o que o público precisa. E daí vem a nossa capacidade de entrega, que, aliás, é uma coisa assim, muito importante, que eu incentivo os meus clientes e não vou fugir da responsabilidade. Todo dia eu estou exercitando isso na minha vida. Capacidade de entrega. Aí você pergunta, mas de qual entrega você está falando, Karina? Eu estou falando da entrega, a princípio, emocional. E depois eu estou falando da entrega de trabalho. Porque uma coisa não se desassocia da outra. Se eu souber me entregar de uma forma estratégica, coerente com os meus princípios e valores, emocionalmente falando, eu consigo falar de forma assertiva, eu consigo ser clara para o meu público. E daí então eu posso entregar um trabalho de acordo com o que nós combinamos, de acordo com o que foi tratado. Agora, se eu já não tenho essa comunicação tão clara, porque eu tenho insegurança de falar o que eu penso, meu cliente pode não gostar, mas isso é uma verdade, é importante comunicar, isso é uma limitação que eu tenho. Às vezes é necessário a gente falar sobre as limitações do seu negócio, não pensando que eu vou perder cliente, mas pensando que eu posso oferecer o meu melhor e que o meu cliente tem o direito de escolha. E você trouxe vários pontos importantes, desde a É, questão do nicho, né? Porque a gente vai mudando e os clientes vão mudando também. A gente vai vendo também, a gente se conecta ao longo da nossa jornada com pessoas que, por algum motivo, têm uma identificação com a gente, seja em uma área ou outra. E a gente vê que os nichos, né, como os artistas que você mencionou, eles às vezes param no tempo e já vi algumas reportagens que dizem que às vezes quem acompanhava aqueles artistas realmente tem filhos e netos, o jeito e as músicas e aquilo vai morrendo com aquela geração. E a linguagem para a nova geração é uma linguagem totalmente diferente. As necessidades, o jeito, a forma de pensar é totalmente diferente quando a gente pega de uma geração para outra. é E além dos verdade. nichos, né, as necessidades que são diferentes, e a gente vê aí quanto que isso muda na linguagem de quem empreende, porque conforme a linguagem que você usa, você vai se conectar com clientes diferentes que vão ter aquela necessidade que você está trazendo, que geralmente é sobre uma dor ou um desejo. E o que você trouxe sobre essa questão, né? A gente precisa identificar até que ponto eu posso entregar. As empresas, a gente tem isso, a gente consegue prestar um serviço até um certo ponto. E quanto mais claro é essa informação, né, seja aí num portfólio que você monte, na comunicação no início de uma contratação de um serviço, ou de oferecer um produto em si, né, quando a gente oferece um produto específico, a gente precisa delimitar, ó, até que eu consigo ir, mais do que isso eu não posso. E dar Exatamente. limites está totalmente relacionado com a sua saúde mental. Se a gente não consegue dar limite para os outros, a gente vai ser engolido, né, pelo mercado, e aí você coloca a Exatamente. sua vida e seu negócio em risco. Como que E você vê essa ligação, né, entre você ir lá, presta um serviço, coloca ali o seu trabalho, a sua hora trabalhada, versus, às vezes, as demandas do mercado, porque as pessoas exigem mais, cada vez mais, e às vezes pedem mais do que a gente consegue entregar dentro do acordo. Como que você vê isso também? então, essa questão de colocar limite é muito importante, porque assim, analisa com relação a uma pessoa que tem um perfil com 20 mil seguidores. É muita gente. Se eu for querer atender todas essas pessoas só focada para fora na necessidade de todos eles, eu não vou dar conta. Humanamente é impossível. Eu não vou dar conta sozinha. Então, assim, ter autoconhecimento, saber olhar para si e estabelecer a própria rotina, estabelecer os próprios horários,
estabelecer os próprios limites. Olha, eu vou atender diariamente, segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 da tarde. Isso é muito importante, é fundamental. E eu defendo muito isso, assim, até para quem está começando, para o empreendedor que está começando, eu dou esse conselho, no sentido dele saber primeiro colocar os seus limites, ter esse autoconhecimento. Eu vou começar como? Eu vou atender quem? Quem é meu público? E depois que você entendeu quem é o seu público e como você vai começar, quais são as suas estratégias iniciais, é importante colocar os seus limites para que essa comunicação já comece da forma mais honesta possível. Até porque, quando a gente coloca limite, a gente está respeitando o nosso tempo e respeitando o tempo do cliente, o que é fundamental nos dias de hoje. A rede social, ela tem tirado muito a nossa qualidade de vida, porque ela consome muito do nosso tempo. As redes sociais são criadas para isso, para consumir o nosso tempo e a nossa atenção. É por isso que muita gente adoece com ansiedade, com síndrome do pânico, entre outros transtornos por conta disso, porque está tendo energia muito consumida pela demanda digital. E uma das maneiras de você não se sentir consumido dessa maneira é estabelecendo seu limite. Não significa que você não vai trabalhar. De repente, alguém que está escutando a gente está falando assim, mas espera aí, Karina, eu dependo. Eu dependo do digital para trabalhar, eu dependo do meu site, dependo da minha rede social. Como é que eu vou fazer? Você vai continuar trabalhando. É importante continuar trabalhando diariamente, mas você vai estabelecer seus horários para o seu próprio bem e o bem da sua equipe também. Sim, e é importante isso, né? Porque a gente tem uma demanda de tantas informações e num nível de exigência tão grande, porque hoje a gente vê a IA, ela veio para aprimorar coisas que a gente leva anos para fazer, ela vai lá em segundos, faz um trabalho muito melhor do que às vezes o que é humanamente possível de ser feito. E você estar inserido dentro de uma tecnologia que abrange tantas informações diferentes ao mesmo tempo, e você tá mesclado com isso, a chance de você se perder é muito grande. Então, a necessidade de administrar o seu tempo, o que você vai fazer, quanto tempo eu vou olhar as redes sociais, com qual objetivo, e você organizar ali no seu dia a dia, né, o que é o trabalho, a função, o objetivo de onde eu vou, o que que eu vou olhar, para onde eu vou chegar, as fases. Hoje em dia é um desafio muito grande, e se a gente não conseguir administrar, a gente adoece, literalmente. Exatamente. Porque você A não sabe gente, mais, né, onde a começa gente e onde termina. precisa, exatamente, Sandra, a gente precisa olhar para as ferramentas no meio digital, como a AI, por exemplo, que é a inteligência artificial. A gente precisa olhar para essas ferramentas como facilitadores do nosso trabalho. Às vezes, para uma comunicação de automação, por exemplo, é imprescindível que você tenha esse conhecimento sobre o chat GPT, sobre chats automatizados para o e-commerce. Isso é muito importante. Porém, quando a gente está falando de saúde mental e do desenvolvimento humano, nós precisamos do exercício analógico para poder se desenvolver. A gente precisa, por exemplo, do exercício da escrita. E eu não estou falando da escrita na tela do Word, isso é digitação. Eu estou falando da escrita no papel. Eu estou falando que o corpo da gente precisa de movimento, precisa de exercícios. Então a gente sai da cadeira, da mesa do escritório, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, vai andar de bicicleta. Daí você deve estar pensando, nossa, mas isso está meio fora, né, dessa comunicação social para o trabalho, não, Karina? Não, não está fora, gente. Quando a gente trabalha o nosso corpo, a nossa mente, a gente consegue transmitir uma comunicação melhor. Lembra que eu falei? Olhando para dentro de nós, é que a gente vai buscar o autoconhecimento. E o autoconhecimento vai nos dar a noção dos nossos limites
e a gente vai conseguir trabalhar melhor a comunicação. Sim, e essa questão de você fazer uma atividade física ajuda a oxigenação, né, cerebral, ajuda você a pensar Exatamente. melhor, faz você sair daquela visão de túnel, de ficar focado em uma atividade e consegue ver melhor as coisas ao seu. Amplia os horizontes, a criatividade, isso é muito importante. Quando chegou a notícia da inteligência artificial, que estava escrevendo até trabalhos para estudantes, eu me senti muito preocupada com isso, porque na minha época de faculdade já era assustador a gente ouvir que o coleguinha tinha apresentado um trabalho que ele só fez o Ctrl+C, Ctrl+V na internet. Isso já era assustador. Imagina agora que já não se trata mais de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você dá poucos comandos para a inteligência artificial, ela faz o trabalho para você. E aonde que ficou todo o conhecimento que você precisou adquirir? Toda a sua experiência de desenvolver aquela estratégia para gerar o conhecimento. Porque isso a inteligência artificial não vai fazer para a gente. O ser humano tem a capacidade de pensar e a gente não pode esquecer disso. Exato, e isso que você falou é tão importante, Karina, porque a gente vê que a inteligência artificial, o ChatGPT, você coloca as informações, ele vai buscar em qualquer fonte da internet. Ele não vai É, pegar nas referências que são realmente confiáveis, naquilo que tem de estudo, de artigo científico. Ele vai misturar artigo científico com conhecimento popular de alguém que foi lá e inventou uma informação. Por isso que é delicada a questão de tudo que você coloca no chat GPT, você considerar como verdade. E aí vem essa exatamente. questão. A Karina fez jornalismo, ela tem todo o senso crítico, que você vai com o feeling, né? Peraí, isso aqui não está legal, isso aqui é até esse limite, vou ajustar, ligar uma informação com a outra, para você ter algo um pouco mais confiável, de acordo com tantas informações aí da área sobre aquele assunto que você está trabalhando. E hoje em dia a gente tem esse braço, e ao mesmo tempo tem tanta gente que usa de uma forma tão errada a inteligência artificial, que você vê no mercado ali muita gente que está banalizando a informação correta, e aí daqui a pouco você tem um bombardeio aí de 3, 4 informações corretas e 7 ou 8 falsas. E aí você vai Exatamente. entrando num senso de, peraí, mas qual que é a realidade, né? Eu acredito no quê? Você vai perdendo, às vezes, a segurança de acreditar numa informação, porque nem sempre você vai ter tempo de saber se aquilo é verdade ou não. E aí vira É, uma confusão tão grande que se a gente não manter o nosso centro, cuidar da saúde mental, cuidar da nossa atividade física, da nossa vida, aquilo que antigamente era tão mais importante do que hoje é visto, alimentação, o cuidado geral, o sim, descanso que é importante, o limite de quanto eu uso da tecnologia, das redes sociais, o trabalho, em que momento eu uso aquilo, o contato com as pessoas, né, além do mundo virtual, tudo isso coopera para a sua saúde mental e para o seu senso de lógica, identidade e para que você consiga ter uma razão, né, um raciocínio muito mais saudável e o menos distorcido possível. o meu trabalho como assessora é justamente fazer essa curadoria sobre fontes que são verídicas, fontes que não são verídicas pela internet. Quando eu trabalho com copyright, eu trabalho muito com pesquisa. Primeiro eu faço todo um levantamento, um briefing, né, com o meu cliente sobre quais são as expectativas dele na comunicação, o que ele espera que o site dele cubra, né, em termos de informação e conhecimento, mas depois eu vou atrás de pesquisa. Pesquisa em fontes oficiais, em fontes que eu confio e que eu sei que vai ser fontes confiáveis também para o meu cliente. Então, assim, minha assessoria passa por esse viés. Eu faço essa ponte de gerar uma boa comunicação da marca com o cliente final e também com a imprensa, que a assessoria de imprensa é isso, né? É a ponte da empresa com a imprensa. Perfeito. E aí, você que está nos assistindo, né, pode ter uma ideia no seu negócio, como que isso é importante para você, para justamente você ser mais assertivo, levar a comunicação de uma forma correta,
e sair aí do milhão de ruídos possíveis que hoje a internet traz, de fontes e formas que não são tão legais de serem feitas. Aí a gente sai da bolha, né, do que é mais visto para aquilo que é mais coerente e mais assertivo para o seu negócio, para o seu crescimento, de acordo com o que você está desenvolvendo aí na área de atuação que você tem. E, Karina, falando nisso, né, quando a gente pensa em desafios, quais são os riscos de um empreendedor? O que que pode acontecer com ele se ele não buscar esse tipo de conhecimento que você trouxe, né, na necessidade de estar buscando um profissional qualificado como você, que tem esse conhecimento na área de jornalismo, mais as formações aí para trazer essa informação. O que que pode acontecer com o pessoal que não liga para isso, que é o caminho mais fácil, que está empreendendo aí a longo prazo? O que que você vê de riscos para quem não busca esse tipo de cuidado e serviço? O primeiro risco que eu observo é a pessoa desanimar e querer fechar o negócio. E daí ela abre um outro negócio porque aquele primeiro negócio não deu certo. Eu não estou com dados aqui no momento, meu computador está desligado, mas existem dados do Sebrae, principalmente, que fala de que todos os anos muitos brasileiros fecham as portas do seu negócio porque não conseguem tocar para frente, assim. Geralmente o negócio dura em torno de 5 anos no máximo, tá? E isso mostra o quanto a pessoa não se preparou para os desafios, o quanto a pessoa não analisou os riscos daquele empreendimento. Então, assim, o que eu posso falar é o seguinte: aí entra de novo a questão do autoconhecimento. Buscar autoconhecimento também significa se preparar para assumir riscos, para assumir a responsabilidade do seu negócio e para conhecer o seu nicho da melhor forma que você puder. Não tenha medo de falar com as pessoas. Não tenha medo de inicialmente mostrar o seu produto e perguntar o que você acha disso. Se você estiver muito inseguro, não precisa nem dizer que foi você que fez. Só oferece, deixa a pessoa viver a experiência e depois você pergunta. E principalmente, a gente falava sobre as redes sociais, né? E o quanto a inteligência artificial está tentando tirar o protagonismo do ser humano em termos de experiência. Não abra mão das experiências. Não tenha medo do erro. O erro é professor. Ele não é o nosso carrasco. Como a gente aprendeu na infância, eu imagino quem é da minha época vai entender isso. O erro não é o nosso carrasco. Ele é o nosso professor. Errar te dá a oportunidade de acertar, mas para isso você vai ter que corrigir a rota. Então, assim, riscos a gente sempre vai ter, mas não pode ter medo deles. Precisa acreditar no seu próprio potencial, de pesquisar, de conhecer o seu público, de se conhecer em primeiro lugar, para seguir em frente. E isso que a Karina comentou, né? Os negócios duram um certo tempo, aí o pessoal desiste, volta no CLT. Não desista do seu negócio, porque conforme você vai olhando para trás, tudo que você já construiu e chegou até hoje, você aprendeu muito. É que às vezes, para ser um negócio viável do que você imagina, você tem que ainda caminhar mais um pouquinho. Então, não desista do seu negócio. E existem muitos empreendedores que às vezes trabalham bastante, voltam para o CLT um tempo, depois empreendem de novo, voltam para o CLT. Esse movimento também é comum de se acontecer. Então, não desiste do seu sonho, vai conforme você for caminhando, aprimorando as habilidades necessárias. Como a Karina falou, os erros nos ensinam muito, né? Opa, esse aqui eu fiz de uma maneira que agora eu vou ajustar um pouco a rota, né? Um pouquinho de ajuste, às vezes é o necessário para dar um resultado muito melhor lá na frente. Então, é um E às caminhar. vezes, suportar as dores é importante também, porque quando eu vejo que a pessoa estava empreendendo, daí ela parou o empreendimento, voltou para a CLT. O que eu identifico com isso? Essa pessoa se sente muito insegura. E por se sentir insegura, ela não está suportando a dor da frustração.
porque ela começou o negócio não deu certo. Daí ela falou assim: ah, eu vou pro mal garantido, a CLT. Não que seja mal, gente. Muita gente aqui deve trabalhar com CLT, não sou contra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes o que nós chamamos de zona de conforto é, na verdade, uma zona de desconforto. E se você não se permitir suportar a dor de ter errado, você não vai aprender para seguir em frente. Sim. E também tem vários pontos, né? Cada um tem um contexto diferente, a gente vê que negócios são diferentes, o mercado está ativo. Às vezes a gente vai aprender um conhecimento, aí quando você aprende já mudou. É muito comum isso no marketing digital, por exemplo. Sim, Então, principalmente. são tantas demandas que às vezes você vai no CLT para dar um descansar um pouquinho, né? Dar um descanso do tanto de coisas que você precisa dar conta. Porque aí é você lidar com todas as áreas da empresa e às vezes no começo é você sozinho no negócio, até que você vá crescendo e tendo mais pessoas para trabalharem com você. Então, não se cobre pelo que você vive, pelo que você já construiu ou o que falta. O importante é sempre a gente ter esse pé no chão. Peraí, quem eu sou hoje? O que eu já fiz? Olha para trás e vê tudo que você já construiu e olha para frente no que falta e fraciona em pedacinhos. Isso que a Karina trouxe, né? Cuidar da saúde mental. A gente também enfrentar as dores do crescimento, porque crescer dói. Crescer dói. E compreender a dor do crescimento, ela vai transformar você para alguém melhor. Mas a dor do sofrimento te destrói. É igual academia. Se eu faço exercício corretamente, vou ganhando massa, né? Massa magra, você vai ficando mais forte. Se eu faço errado, eu tenho lesão e prejudico o corpo. Então, é o mesmo, se for pensar, os dois são exercícios, mas fazer de forma correta te dá um crescimento e de forma errada te prejudica. No negócio também é assim o tempo todo, a gente tem que avaliar, peraí, nesse caminho, tá? Estou crescendo, é desconfortável porque me coloca ali num confronto, né, do que eu estava na zona de conforto, que a Karina falou, é bem desconfortável, mas para eu me movimentar e sair dali, crescer, ou é algo que está me prejudicando e eu não tô percebendo. Tudo também é uma questão da gente olhar com um pouco mais de cuidado na área que você está, na atuação que você exerce, para você avaliar no seu negócio. Um pequeno ajuste, às vezes, dá um bom resultado, mas uma pequena negligência também te leva à destruição. Então, são pontos muito Exatamente. E diferentes. analisar, e aí eu complemento dizendo o seguinte: analise as suas emoções. Algumas pessoas passam por desafios, por dor do fracasso, muitas vezes, e sentem raiva. Gente, raiva é assim, muita gente fala assim, ah, é uma emoção negativa, não posso sentir isso. Não. Raiva, ela não é negativa nem positiva. A raiva depende de como você interpreta. Uma vez eu ouvi uma psicóloga que dizia o seguinte: raiva não tem positivo nem negativo, ela vai para as mãos. Se eu canalizo a minha raiva de uma forma negativa, e aí negativa é da minha interpretação, eu gero destruição. Se eu canalizo a minha raiva de uma forma positiva, a forma como eu interpreto essa raiva, eu gero construção. Eu crio, eu sou criativa, eu corrijo a minha rota porque deu errado, vou fazer diferente e de repente pode dar certo. Analisar suas emoções é muito importante, não ter medo delas. Não ter medo das emoções. E é Medo, interessante, né? Porque as emoções, o que a gente sente, a gente precisa sentir. E como você falou, a raiva, né, a ira, faz com que a gente se movimente. Ou se movimente para se autodestruir, ou a gente se movimenta para sair daquele estado em que a gente está. A gente busca estudar, busca entender, busca algo que nos leve a sair daquela situação de inconformismo, de raiva daquela questão. Então, falar que a gente não sente raiva é você não ter uma negação, não olhar para si. Agora, entender, eu exatamente. estou com raiva, eu sinto amor, eu tô triste, a tristeza nos faz refletir, por que eu tô triste? Elabora isso. E olhar para as emoções faz parte, porque a gente é ser humano, né? Você tá
constantemente em vários estímulos diferentes, situações ali que levam a gente, às vezes, a sair do eixo. Mas É, isso, às vezes, e saber ter esse controle emocional, conhecer as suas emoções, também te ajuda a se comunicar de uma maneira mais assertiva. Não só com as palavras, mas com as atitudes também, com a maneira como você olha para o seu cliente, a desenvolver empatia. Então, vale a pena, gente, vale a pena se concentrar nisso. Tá difícil, sozinho não consegue? Procura ajuda profissional. sim, perfeito. E isso que você comentou, a gente ter empatia pelo outro, né. No ramo aqui de desenvolvimento, de treinamento, a gente vê que a gente vai até um certo ponto. A gente vê os perfis, vê ali o contexto, vê o quanto dá para a gente interagir, entregar ou não. Quando a gente percebe que aí tem questões mais profundas, aí tem esse cuidado aí da psicanálise, cuidados de que você vai entender o funcionamento, o perfil, a personalidade de uma forma que você precisa, às vezes, entender o jeito do outro, para que você aprofunde algumas questões para aumentar sua compreensão sobre o outro. E aí a empatia também tem essa questão, né? Olhar o outro não só se colocando no lugar do outro, mas imaginando o funcionamento do outro, que é diferente do nosso. E aí isso também faz Uhum. muita diferença na nossa compaixão, né, de entender, o outro tem um funcionamento diferente, então como que eu posso interagir, até que ponto a pessoa vai me compreender, a comunicação vai ser assertiva, até que ponto eu não vou conseguir agora me comunicar nesse ponto. Todo mundo vai até um certo limite e na dose correta. Se a gente exagera, fica um negócio muito, muito difícil de elaborar. Se a gente vai um pouquinho, às vezes falta ali uma compreensão mais profunda. Então, essa dose também vem do entendimento, do conhecimento. Quanto mais você se conhece, conhece o seu negócio, o seu cliente, mais você vai ser assertivo aí na comunicação de como interagir e lidar com ele. Faz Sim, sentido esse ponto? O que que faz, você percebe com isso? faz todo sentido. É muito importante você ter essa noção da sua própria identidade, porque no fim do dia, a sua identidade ela vai ser uma extensão da identidade do seu negócio. E é dessa maneira que você vai gerar conexão com o seu público. Muito importante também é você pensar qual público que eu quero gerar conexão, com qual público eu quero me identificar, porque isso faz uma grande diferença para você não desanimar, não perder a força na trajetória do seu negócio. Eu insisto na tecla de conhecer bem o seu público por conta disso, porque a gente tem que gerar uma identificação com o público para gerar uma boa comunicação com ele. A assessoria de imprensa, quando trabalha pautas, por exemplo, e aqui eu vou aproveitar para desmistificar um certo preconceito com os assessores de imprensa, né? Que algumas pessoas dizem que assessor de imprensa faz pauta para falar bem da empresa, falar bem da marca na mídia. Não, gente, a gente faz pauta para o público em geral, tá? A gente faz pauta para o leitor, para o consumidor da mídia. Só que a gente trabalha com fatos sobre a empresa. E fatos, às vezes eles são positivos, às vezes eles são negativos. O que muda é que o assessor de imprensa, ele tem um olhar específico para trabalhar os fatos. Não significa que ele vai maquiar a informação, que ele vai passar pano, que isso é inadmissível, tá? No jornalismo a gente trabalha com a verdade. A gente não sai passando pano para as coisas que aconteceram na empresa, mas a gente comunica a verdade ao público, seja de fatos positivos ou negativos. Esse é o papel da assessoria de imprensa. E a gente faz isso para o público da mídia. A gente busca fazer matérias, releases, produções jornalísticas para o público da mídia, para levar informação de qualidade.
como é importante ter alguém que, de uma forma profissional, vai avaliar os dados para facilitar e te trazer uma informação que é mais confiável, né? Que a gente está aí no mundo de coisas e às vezes você vai por opinião do que você ouviu falar e às vezes o que você ouviu falar não foi o que aconteceu. Como é importante ter aí alguém que faz esse trabalho para poder trazer, não, essa informação a gente averiguou, montou todo o raciocínio, entendeu os fatos e trouxe a verdade ali para que as pessoas entendam o que é positivo, o que é negativo e tenham uma visão mais clara daquela situação, né? E o que Exatamente. que você poderia deixar de dicas? Pensa para as empresas em geral, o pessoal que está ouvindo, quando elas podem te procurar, te contratar, o que que elas, em geral, pense em dicas e o que que você poderia deixar para essas pessoas avaliarem. Nossa, agora é o momento de procurar. Quando eu sei que eu preciso procurar aí uma assessoria de imprensa, a Karina, a copywriter, enfim, essas vertentes que você tem de trabalho, o que que você deixaria de dica para a pessoa se identificar e pensar, não, realmente esse é o momento de procurar um serviço desse, porque vai me trazer um benefício necessário nesse momento? Tenha noção de qual comunicação você quer transmitir com o seu negócio. Tenha essa clareza. Como assessora de imprensa, eu posso te auxiliar a desenvolver um plano de comunicação mais adequado para o perfil do seu negócio, para o seu nicho de atuação. Então, se você tem esse interesse em desenvolver um plano de comunicação inicial, você que está começando, você pode me procurar, pode acessar minhas redes sociais pelo Instagram, K Santana Comunica, eu vou soletrar porque é K-A Santitemudo, underline Ana, Comunica. Você pode me achar lá no Instagram, mandar um direct, a gente conversa sobre um possível orçamento, ou também pelo meu e-mail, ksantanaagência@gmail.com. K-A Santana, tudo junto, tá? ksantanaagência@gmail. E esses são os dois canais de comunicação que eu ofereço para você entrar em contato caso você esteja iniciando seu negócio. Agora, se você já tem o seu negócio em andamento, mas precisa de uma assessoria de imprensa, porque você gostaria de se colocar nas mídias como uma autoridade a respeito do seu negócio, daí você também pode entrar em contato comigo. A gente faz essa ponte da sua empresa com a imprensa, a gente faz todo um estudo de comunicação a esse respeito, como que a gente pode abordar, qual seria a abordagem inicial, se seria para a imprensa local, para uma imprensa regional. Aí, isso tudo vai depender de onde está a sua estratégia de comunicação atualmente. Às vezes a empresa já é uma empresa, digamos, de um médio porte, mais ou menos, já tem uma atuação no mercado de uma longa data, vamos dizer assim, né? E quer e tem o foco de atingir uma imprensa mais regional. A gente pode conversar a esse respeito e gerar um plano de comunicação mais adequado. Se a sua ideia é fazer um plano de comunicação mais digital, voltado para a comunicação dos meios digitais, do site, a gente também faz esse plano para você. É só entrar em contato. Perfeito. Quero desde já agradecer a sua presença aqui, que foi realmente um conteúdo muito rico e que trouxe aí uma grande reflexão sobre a necessidade da gente buscar um profissional qualificado da área, ter contato ainda mais jornalista, né, que já tem outras qualificações para ajudar no meio de campo aí entre a empresa, entre a imprensa e o quanto que uma comunicação assertiva é valiosíssima para o negócio. Então, agradeço muito a sua presença, Karina, por você ter participado, e agradeço também as pessoas que estão nos ouvindo agora nessa gravação. Se você ainda não conhece aqui o canal, se inscreva, deixe aqui os seus comentários e entre em contato direto com a Karina aí para você conhecer mais sobre o trabalho dela, tirar dúvidas e contratar
a Karina como uma profissional aí da área que vai poder, com certeza, te ajudar no seu negócio e no seu crescimento profissional. Então, muito obrigada, Karina. Vou pedir para você deixar umas palavras aqui para o pessoal, um conselho, algumas dicas aí para fechar aqui esse momento, esse conteúdo. Muito obrigada a você, Sandra, por essa oportunidade. Gostei muito de participar dessa entrevista. E o conselho que eu tenho para o público é o seguinte, gente: busquem autoconhecimento, ainda mais você que está começando, está querendo se aventurar no empreendedorismo. Em primeiro lugar, busque autoconhecimento, busque fazer as pazes com a sua autoimagem, porque isso é muito importante. Não tenha medo de expor a sua verdade, mas para a gente expor a nossa verdade, é necessário se conhecer melhor. E sobre a comunicação no seu negócio, a minha sugestão é o seguinte: busque sempre estar pesquisando e atualizado sobre o seu nicho de atuação, sobre o seu mercado, sobre o seu público. Esteja atualizado a respeito das informações sobre fontes confiáveis. Gente, busquem fontes confiáveis, fontes oficiais, é muito importante, porque na internet nem tudo que a gente lê é confiável, mas o nosso negócio tem que transmitir informação e conhecimento de confiança. E contem comigo nessa missão para ser uma parceira e ajudar vocês, tá bom? E fica o meu conselho para vocês. Muito obrigada mais uma vez e gratidão, e a gente se vê no próximo vídeo.